Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sou o professor Luciano Valadares e estou aqui hoje para falar com vocês sobre estratégia de estoque. Muito bem. Então, primeiro a gente começa aí definindo a importância do estoque e sua gestão. Então, estoques podem ser definidos como acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados, correspondendo a um ativo atual que deve oferecer retorno sobre o capital investido. Ou seja, é aquilo que a gente compra para poder revender por um preço superior, almejando assim lucro para a empresa. Então, os estoques estão localizados em todos os níveis de canal de suprimentos. Então, como a gente pode ver aí, deixa eu pegar no apontador laser, a gente tem aqui, ó, fontes de matéria-prima, temos transporte de entrada, temos a produção, a transformação desse material, temos o transporte de saída do produto acabado para os intermediários, né, que podem ser armazenamento de produtos acabados, até chegar aos clientes que somos nós que estamos do outro lado da ponta. Bem, tipos de estoques. Então, como a gente falou, existem vários tipos. E aí temos estoque em trânsito, que representa a quantidade normalmente em percurso entre instalações ou pedidos ainda não recebidos, ou seja, em trânsito entre elos da rede de suprimento. Ou seja, aquele material que não chegou no consumidor final ainda está em estoque, só que é um estoque que está sendo movimentado. Estoque especulativo, matérias-primas adquiridas tanto para especulação quanto para o suprimento de necessidades operacionais, compradas antes do necessário para proteger uma operação ou aproveitar um desconto especial. Exemplo, descobri que a gasolina vai aumentar depois da manhã, eu já vou pedir gasolina hoje para o meu posto, por quê? Para aproveitar essa alta do mercado. Então, estou protegendo a empresa aí de ter que comprar já um custo mais caro, né? Estoque regular ou cíclico, necessário para cumprir a demanda média durante o tempo transcorrido entre reabastecimento, ou seja, é o estoque base médio que equivale a metade do tamanho do pedido de compra. O que seria isso? Imagina que você sempre faz o pedido de 100, consome, pede mais 100, consome. Então o estoque médio estaria ali em 50, ou seja, é o estoque entre o quanto eu compro e o quanto sobra, isso se a gente também não estiver contando com estoque de segurança, ok? Muito bem, o estoque de segurança é mantido em um sistema logístico para proteção contra a incerteza na demanda e no ciclo da atividade, atuando como um pulmão para lidar com a variabilidade na demanda e nos prazos de reposição. Ou seja, aquele estoque que você tem caso haja algum problema, né? Por exemplo, um caminhão que quebrou, alguma coisa, você não ficar desabastecido. Você usar os estoques de segurança até que seja tudo reposto. Lembrando que quando a gente pede para repor, tem que lembrar de pedir para repor também o estoque de segurança. Estoque obsoleto. Itens que estão fora do período de validade ou não têm demanda recente, que se deterioraram, ficando ultrapassados ou sendo perdidos, roubados durante o armazenamento prolongado. E aí, para que isso não aconteça, né, a produção está muito esperta nesse sentido, que é o quê? Vamos produzir lotes menores para que a gente não fique com produtos obsoletos por falta de demanda, porque a gente produziu muito e não conseguiu vender tudo. Bom, mas então quais são as razões favoráveis à formação e à manutenção de estoques? Então a gente aí, ó, melhoria do serviço ao cliente, ou seja, na hora que eu consigo fazer um estoque bacana, né, o cliente ele fica satisfeito. Por quê? Porque quando ele pede, ele vai receber. Então as operações podem não ser projetadas para reagir de forma instantânea à demanda dos clientes por produtos ou serviços. Nessa situação, os estoques podem proporcionar um nível de disponibilidade de produtos ou serviços que permite melhor satisfazer sua expectativa, permitindo manter ou até mesmo aumentar o nível das vendas. Ou seja, Páscoa, por exemplo, é um bom exemplo, né? Temos que fazer o estoque, as empresas não têm condições de fazer tudo que vende na Páscoa num único mês. Então, você tem que ter o estoque para garantir o quê? Que a hora que chegar a demanda, essa demanda vai ser facilmente absorvida pelo estoque que a gente já tem. Outra aí é a redução dos custos. Embora a manutenção dos estoques gere custos adicionais, ela pode também ainda que indiretamente promover a redução de custos operacionais em outras atividades da rede de suprimentos. Economia que pode compensar ou até superar os custos com a manutenção. Por exemplo, aqueles locais que você não pode ficar sem aquele determinado produto e você tem que ter em estoque aquele insumo, porque se você ficar às vezes sem,
pode ser que você tenha que pagar taxas maiores. Mas, olha só, estoques proporcionam operações de produção mais prolongadas e equilibradas, ou seja, consigo manter ali a produção trabalhando de 100%. Estoques incentivam economias em compras e transporte. Quando eu compro mais, eu posso fechar o transporte todo, por exemplo, um caminhão inteiro para trazer isso vai baratear a minha logística. Compras antecipadas permitem adquirir quantidades adicionais de mercadorias pelos preços atuais, quase sempre mais baixos do que seria pago no futuro, aquele exemplo que eu dei da gasolina. Estoques impedem que situações inesperadas como greves, desastres naturais, flutuações da demanda ou atrasos de abastecimento afetem o sistema logístico, permitindo que a operação continue durante algum tempo até que os efeitos dessa contingência percam a força. Sempre que eu dou essa disciplina que eu falo disso, eu sempre lembro de greve de caminhoneiros e greve da polícia no Espírito Santo. Se não fosse um grande estoque de alimentos nos supermercados, teria ficado desabastecido. Então, assim, o supermercado do bairro, às vezes, ele ficou. Mas os grandes supermercados, eles conseguiram, porque eles têm grandes estoques, e assim conseguiram manter aí um abastecimento da população. Bom, razões contra a formação e a manutenção dos estoques. Então, tudo que tem vantagem, tem desvantagem também. Então, estoques são desperdício, pois absorvem capital que poderia ser aplicado de forma mais rentável, sendo destinado a incrementar a produtividade e a competitividade. Então, estoques podem desviar a atenção da existência de problemas de qualidade, tanto que quando esses se manifestam, reduzir os estoques a fim de proteger o capital investido é geralmente a primeira medida tomada, pois corrigir problemas de qualidade pode ser bem mais demorado. Então, comprei muita coisa e não vem na qualidade adequada. E agora, o que eu faço com aquilo, né? Estoques promovem uma atitude de isolamento sobre o gerenciamento global da rede de suprimentos, pois permite isolar um elo da rede em relação a outro, fazendo com que as oportunidades que surgem das tomadas de decisões integradas não sejam incentivadas. Ou seja, você tem uma rede de suprimentos que você tem desde a matéria-prima até o cliente. Então, se um desses elos passa intermediários, né, onde vai ser transformado, mais intermediários até chegar no cliente final. E aí, se uma desses elos faz grande estoque, ele atrapalha toda a cadeia. Por quê? Porque a cadeia não vai vender, vai ficar uma represa ali. E aí qualquer tomada de decisão que hoje são tomadas sobre toda a cadeia produtiva, né, pode ser que não afete aquela, ou aquela pode afetar negativamente toda a cadeia. Bom, outra coisa, estratégias para a gestão então, de estoque. Então, o processo de desenvolvimento da estratégia de gestão de estoque, por sua vez, é formado por diversas etapas, sendo que a primeira delas consiste em classificar produtos e mercados. Então, segundo o Bauer Sox, então existe a classificação ABC. Aqui no meu canal você pode procurar que você tem lá uma aula somente sobre curva ABC, porque é muito importante isso aí. Aqui nós vamos tratar de um jeito bem simplório, por assim dizer. Então, a classificação de produto / mercado também é chamada de classificação ou curva ABC, ou curva 80-20, sendo um modelo de gestão de estoque que tem o objetivo de concentrar e aprimorar os esforços empregados no gerenciamento de estoque. Para tanto, agrupa produtos, mercados ou clientes com características semelhantes para facilitar o gerenciamento de estoque. Então, nessa classificação, percebe-se que um pequeno grupo de produtos é responsável por um alto percentual de volume geralmente chamado de regra de 80-20 ou lei de Pareto. O que significa isso? Se você pegar um estoque, 20% do seu estoque corresponde a 80% da grana investida ali. Isso é bom por vários motivos. É um produto que você mais tem que vigiar, é um produto que você tem que comprar menos, porque ele é muito caro, e por aí vai. Então, essa regra sugere que 80% do volume das vendas normalmente reflete 20% dos produtos e que 80% das vendas da empresa refere a 20% dos clientes. Em perspectiva inversa, 20% das vendas são obtidos com 80% dos produtos, clientes e etc. Então, ela tem uma característica assim, essa curva, né? Então, quando a gente pega aqui, a gente tem itens da curva A. Esse itens da curva E é aquilo, né? Igual, você vê que não está batendo 80 direitinho. Por quê? Porque a curva é ABC. Então, aqui, os 80 vão bater aqui em cima. Essa curva não tem uma definição clara de que ela vai dar sempre 80-20, né? Ela tem aí suas variações. Mas, em termos gerais, isso aqui seria um gráfico de Pareto,
a gente teria lá que, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, 20% dos produtos seriam o total aqui, ó, de quase 70% da grana que teria eu vendendo esse estoque. Então eu tenho que ficar muito de olho nele. Já o B aqui, ele representaria algo entre 70% e 90%, e itens da classe C, que são os itens mais baratos que tem no estoque, e aqueles itens que tem muito no estoque, mas são tudo baratinho. Então seriam praticamente aqui, quando a gente pega uma curva ABC e abre ela no ABC aqui direitinho, 5% das vendas estão em 95% do estoque. Então é muita coisa que rende pouco, pouca coisa que rende muito, e isso aí faz a gente ficar de olho no estoque. Qual a estratégia? Curva ABC é uma das estratégias. Muito bem, espero que você tenha gostado. Não deixa de dar uma futucada aí no canal, você vai achar muita coisa legal aí que pode contribuir para o seu crescimento e tudo de graça para você aí, tá? Grande beijo e abraço, professor Luciano. Fique com Deus. Até mais.